Irmãos, irmãs, estamos aqui na presença do Nosso Senhor do Ódio, Murquinho e de seu fiel companheiro, Magurinho, que é o único ser que impede que o mundo acabe numa explosão de ódio. E por que estamos aqui? Por que que pessoas de uma reunião, de uma seita falsa, se reúnem com frequência? Para manter o reforço hipnótico. Você vê que quem entra para a erva vida, todo mês ou duas vezes por mês tem reunião para mostrar o quanto eles vão ficar milionário vendendo a mistura, o suco saudável. Você vê que quando você entra para uma religião muito, para uma seita muito radical, é reunião duas, três vezes por semana. Quem entra pro petismo, pro lulismo, pro bolsonarismo, ele tem que ver notícia três vezes por dia. Por quê? Porque é o reforço hipnótico. E é sempre uma notícia que se você não ficar puto, o mundo vai acabar. Você tem que ficar puto, você tem que se indignar, porque senão o país ele sai do controle. E a notícia traz notícia. Você vê que não fica 2 meses. Se você ficar 2 meses sem investir, some as velhas tudo da frente do quartel. Pra você ter velho no quartel, você tem que ter três mensagens por dia. Então, para que a gente se. É engraçado, porque, assim, você tem Lula e Bolsonaro, dois bandidos, né? Mas o imaginário assim, nem fazendo muito esforço para ser bandido, os caras conseguem ser tão bandido quanto a oposição pinta eles. Porque no bolsonarismo, Lula, meu Deus do céu, ele tem poderes sobrenaturais. No lulismo, Bolsonaro, meu Deus do céu, é mais forte que o capiroto e que Lúcifer e Satanás junto. Não dá o cara no tanto que ele é capaz de ser mal e prejudicar o mundo. E aí, se você não fica dando reforço hipnótico, chega uma hora que o cara parece fraco. Você para de falar, parece que a entidade, o ser humano não, né? O ser humano bandido não, mas a entidade que se cria em cima da pessoa, ela começa a desvanecer. Então, todo mito populista, todo herói populista, ele tem que ter muito reforço, e esse reforço ele vem acompanhado agora de redes sociais com um monte de gente comentando. E a maioria das pessoas segue o movimento manada. Não estou chamando ninguém de jumento. Segue o movimento manada e acredita não só no que a pessoa está dizendo, mas nos comentários que vem abaixo. E, e por que a gente começou o nosso culto assim? Por que estamos num cultinho? Primeiro porque é o trocadilho que eu me acho culto sem ser, e o outro é que eu começo com a pretensão de que isso daqui vai ser curto mesmo. E no cultinho de hoje, eu vim recomendar essa coisa maravilhosa que é esse podcast dos três elementos, em que eles falam o dilema do bonde. As raízes da moral, elas são biológicas ou sociais? Eu não vou dar spoiler, porque esse vídeo ele é simplesmente maravilhoso. Vou dar spoiler sim. Então pausa aqui, assiste lá, depois continua. Isso daqui é fenomenal, porque eles pegam essa coisa aqui e levam para um outro nível. E a melhor resposta que eu já vi para isso daqui é o cara que faz drift com o trem, assim, ele pega as duas faixas ao mesmo tempo. Aí tem uma criança, inclusive, que pega um bonequinho, coloca junto, aí fica sem, ele atropela todo mundo. Mas eles têm um diálogo aqui surpreendente, né? O posicionamento do Pirulo ele faz muito sentido, é muito legal ver o quanto ele é racional. Mas ele chega a uma conclusão muito semelhante com o que prega o irmão Altair. Porque o Altair ele não sabe, mas ele faz parte da seita, que é Irmões que fala, que é singular de irmãos. E o irmão Altair, ele fala que, assim, você existe. A sua existência depende da interação com o outro. Porque a realidade. Não, isso foi o que eu derivei, né, do que ele falou. É, porque ele está falando, na verdade, de ciência, ele está falando de conhecimento, ciência. Mas eu digo que a sua existência, ela depende muito da sua interação no tempo com o outro. E você vai se surpreender em quantas versões diferentes de você mesmo existem dentro de você. Porque uma pessoa arrombada pode extrair um lado que você não gosta. E a pessoa que você ama, ela pode extrair o melhor de você, né? Aquela música que eu já trouxe aqui no canal, tem alguém tirando de você o melhor que você pode fazer, que você pode ser.
E aqui ele fala que as raízes da moral, elas são biológicas ou sociais? E porque não são biológicas, você não tem que achar que você tem a moral correta para o ser humano. E porque elas não são completamente sociais, você também não pode achar que em algum momento você vai conseguir estar moralmente correto. Não existe isso. A moral é uma mistura da biologia com a sociedade que você vive e no tempo em que você vive. É muito complicado ser moralmente correto. E aí o que você tem? Você tem o inimigo, o boludo, que vem querer polarizar esse negócio. Ele quer. Ele não quer ver você achando alguma coisa, foda-se o que você acha. Ele quer você brigando com o amiguinho. Ele quer você perdendo tempo nas redes sociais, brigando com alguém, com raiva, com nojo, com ressentimento contra alguém. Então, desde que você esteja puto e não esteja se associando com pessoas livremente com intenção de conseguir o melhor, se você estiver assim, achando que você está em guerra com o mundo, você não vai prestar atenção nos lucros exorbitantes dos bancos, na proteção dos oligopólios, dessa situação de bem-estar empresarial que a gente tem, de privilégios políticos. E para acabar com tudo isso, você precisa se juntar com todo mundo que você conhece. E aí, para não chegar nesse ponto, o ideal é que você esteja brigando com todo mundo. Então, se você é negro, você tem que brigar com o branco. Se você é mulher, você tem que brigar com o homem. Se você é de direita, você tem que brigar com a de esquerda. O importante é ter todo mundo brigando. E, e na nossa seita, o que a gente faz no segundo pilar? A gente tenta. No segundo pilar, a gente tenta diminuir essas brigas e diminuir o ódio, o ressentimento e o combustível que faz a gente querer brigar com o outro. Porque o mundo é aquilo que você enxerga nele, você está sendo induzido a enxergar coisas da maneira que elas não são necessariamente. E eu recebi de vocês uma sugestão que eu achei muito bacana, que foi isso daqui. Então, olha só, esquece a página, nada, não é nada pessoal contra a página, pensa no X. Não é um X-Video, é um X-Picture, é X-Print. Meu prédio tem dois porteiros noturnos. Um que me vê a 5 km de distância já abre o portão para mim e pergunta se preciso ajudar a subir as compras do mercado. E o outro que me deixa na chuva, interfonando e gritando: é a Larissa, só o primeiro ganha pizza quando sobe. Ahn, então, quando eu digo que quanto mais você ajuda o próximo e tenta atender as demandas do próximo, e quanto menos arrombado você é, mais coisas boas você atrai para você, porque as pessoas elas querem retribuir a gentileza e retribuir a gratidão, e as pessoas elas tendem a te tratar da maneira que você as trata, mais coisas boas você atrai para sua própria vida. E tem gente querendo destruir as coisas boas que você atrai para sua vida. Por quê? Porque vai vir um boludo, um cara que caiu no seu time, um cara que tá de Hexer fazendo câmbio, na hora que apareceu o tributo no meio do mapa. Esse boludo, ele chega no seu ouvido e fala assim: essa mulher tá te humilhando. Você não passa de um porteiro. Essa mulher tá te dando resto de comida. E aí você pode entrar num turbilhão de pensamentos e de pensadores e de engodos para você ter cada vez mais ódio dessa pessoa. E aí amanhã, quando ela abrir um sorriso para você e falar bom dia, você vai falar bom dia por quê? Sua vagabunda. Você não vai falar isso porque ela é sua chefe, ela mora no condomínio, o condomínio te contrata. Você não vai falar isso, mas você vai pensar. Porque você ficou a noite inteira escutando que a classe média oprime, humilha e os burgueses humilham o proletariado. Aí você ficou assistindo esse podcast de 6 horas falando que a gente tem que acabar com esse capitalismo porque é o capeta que é dono desse negócio e você tem que ser comunista e abraçar os irmãos, porque irmãos é só a gente aqui. Aí no outro dia, a pessoa que te deu pizza abre um sorriso pra você, te dá bom dia, e aí você dá aquele bom dia amarelado pra ela, bom dia. E a pessoa vai falar, nossa, eu dei pizza pro cara e ele tá me olhando com essa cara, será que eu falei alguma coisa que não gostou? Será que ele se ofendeu com a pizza que eu dei pra ele? Acho que eu não vou dar mais, né? Porque depois ele ficou chateado desse jeito. E aí, você vai num outro canal que fala que não, você tem que
aceitar a pizza. E aí você fica perdido e aí você não entende a moralidade da sociedade. E aí você fala, pô, mas aí eu aceito ou não aceito? A pizza ela é legal ou ela não é legal se ela me dá pizza? E porque eu sou proletário de esquerda e ela é rica de direita e aí o que eu digo é, preste atenção na intencionalidade. Quando você vê o Pirula dizendo que ele não puxaria a alavanca, e quando você vê o Ruas dizendo que ele puxaria a alavanca, cada um deles tem o resultado de uma reflexão para uma decisão muito difícil e impossível de saber qual que é a resposta certa, mas eles têm uma justificativa porque eles pensam de determinada forma. Então, se você trabalha no prédio onde a Larissa foi lá e te deu um pedaço de pizza, a pizza pouco importa, você tem que. É claro que importa, se estiver gostoso, tem que comer e ficar feliz. Principalmente se você estiver com fome. Mas o que você deve levar em consideração é o que motivou, ou o que você acha que motivou essa pessoa a dar a pizza para você. Porque a intencionalidade, ela fica transparente no comportamento das pessoas, e quanto mais você consegue conhecer as pessoas, mais você consegue entender a intencionalidade por trás do comportamento dela. E aí você consegue passar a amar pessoas que têm um pensamento político, ideológico, social completamente diferente do seu. Porque ela pode sim ser uma privilegiada e ela pode sim achar que vendedor de erva-vida, casado com um empresário, ela é uma pessoa que vale mais do que o porteiro. Ela pode ter essa imagem e nem por isso ser uma má pessoa, porque ela nasceu no meio que prega isso para ela. E ela pode ter dado a pizza para você por gostar de você e por ser grato por você ser quem você é. Essa intencionalidade é suficiente para você pegar esse pedaço de pizza, sorrir para ela e agradecer e falar muito obrigado. E entender o gesto como uma gentileza. Porque quando a Filipina te chamava para um almoço de agradecimento pelo gesto que você fez na empreiteira onde ela foi contratada, e ela te servia aquele prato cheio de pimentão, ela não sabia que você odiava pimentão e que você não ia conseguir comer aquele negócio por causa do pimentão. E aí você lembra da sua avó falando o que vale a intenção, tadinha. E é o que vale a intenção, tadinha. Então, quem é que sabe qual é a verdadeira intenção da Larissa ao dar a pizza? Será que ela fez isso para humilhar o cara, para falar, escuta, olha aqui, ó, quem é você, um esfomeado precisando da minha esmola? Foi essa a intencionalidade do gesto dela? Só o porteiro sabe. Agora eu gosto tanto de você e eu sou tão grata porque você é tão prestativo e você ajuda tanto. Você faz a minha vida ser tão melhor quando é você que está aqui, não o outro porteiro, que eu tenho vontade de fazer alguma coisa por você. Então, quando me sobra pizza, eu lembro de você. E eu acho que talvez nesse turno noturno que você está passando aqui, você goste de comer um pedaço. Você está vendo que quando você tenta generalizar e puxar isso daqui para a sociedade inteira, quando você diz que é uma classe opressora contra uma classe oprimida, que está jogando símbolos de dominação e de humilhação, você está vendo que você está sendo enganado por um boludo sussurrando no seu ouvido, que você tem que pegar o seu Hexer e você tem que fazer camp agora que ativou o santuário. Então, como eu trabalho com idiomas e com linguística, de vez em quando me spawnam, me caem umas perguntas e um questionamentos como esse comportamento aqui. Ser amado, onde você é aceito, onde as pessoas gostam de você, onde Eita, as pessoas te calma. atoleram. Uhum. Entendeu? Não tem lugar onde as pessoas atoleram você. Toleram. Sim, Eu tolero. toleram. E sim, onde você é amado, onde você é aceito. Vá a lugares onde você é amado, não onde as pessoas te atoleram. Uhum. Entendeu? Não tem lugar onde as pessoas atoleram você. Tolero. Sim, Eu tolero. toleram. Se você me perguntar se fosse eu no lugar da Shera, Xerê, Xe, Xi, Meirazade, se você me perguntar se fosse eu no lugar dela, sinceramente eu não sabia. Não saberia. Se você me contar, eu vou falar que ela está completamente errada e vou fazer um baita discurso para justificar meu posicionamento. E agora, quando eu vejo, eu não sei mais.
E por eu não saber mais, eu falo, esse reality show aqui, ele tá bom, né? Porque reality show e propaganda e TikTok e campanha política boa hoje é a que gera polarização e coloca as pessoas para brigar. Porque aí você vai ver o tanto de comentário que tem um monte de comentário, e tem um monte de gente reproduzindo, e tem um monte de puta de YouTube falando um monte de coisa sobre isso. Aí é porque o negócio, é porque o programa tá bom. Tá bom. Só que isso pra gente dar uma angústia muito grande de você falar, meu Deus, eu não sei como me comportar, porque eu não sei qual que é o certo, mas. E o que acontece? Vai ter gente querendo capitalizar o seu ressentimento e te colocar para odiar o mundo. E aí vai falar assim, essa classe rica, burguesa, dominante, ela quer te humilhar o tempo inteiro porque você não estudou. Então vai tentar mostrar que você não é capaz e que você não vale, que você não quer. E isso, como o Juninho mesmo fala, é uma coisa que te afaga quando você está sofrendo. É uma coisa que te afaga quando você está sofrendo, só que faz você ter raiva do outro, e aí você vai fechando um monte de portas. Portas de pessoas cuja intencionalidade originalmente podem ter sido te ajudar. Então, o que os outros vão pensar aqui, o que o cara que está escutando a conversa, o que o Brasil que está vendo a conversa, o que os outros vão pensar, eu acho que pouco importa. Eu acho que o que importa é você olhar para a pessoa e ver qual que é a intencionalidade dela. E quando ela falou assim, toleram, porque é tão engraçado escutar essa pronúncia, porque, de verdade, eu não sei onde no país que se fala tolerar. Eu sei atolar, eu não sei o que é tolerar. Isso é feio? Não, porque as pessoas. Não existe fala perfeita, não existe esse negócio de regra culta, norma. Isso é uma invenção. Vai estudar linguística, você vai ver que isso não existe. Não existe regras gramaticais inquebráveis. Não existe. Então me justifica gramaticalmente o que é duas. Duas é uma abominação que não deveria existir, porque senão tinha que existir quatro, oito, cinco. Existe duas, é um negócio que não entra na minha cabeça, porque dois não é pronome. E aí, quando você vem me falar que 2 horas tá errado, eu falo, porra, tá errado porque as pessoas falam duas, mas é duas que é esquisito que exista. Então, quando a gente começa a estudar linguística, você vê que não existe certo, porque basta você caminhar 150 quilômetros no interior que você encontra um monte de gente falando de forma completamente diferente. E esse jeito das pessoas falarem não é inválido. Por quê? Porque eles se comunicam com todo mundo da tribo e todo mundo se entende. De vez em quando eu vou falar que eu preciso de fazer e me saiam, preciso de fazer, porque no Espírito Santo todo mundo fala assim, eu casei com uma capixaba. Eu vou ficar rindo porque ela é burra, porque ela fala que preciso de fazer. Não, eu escuto um monte de gente falando assim, porque agora eu escuto um monte de gente do Espírito Santo. E às vezes eu falo isso e aí eu explico. Eu explico, eu casei com uma capixaba falando desse jeito agora. E não é errado. Significa agora eu tenho influência de outros de outros povos que falam, embora parte do mesmo país, a minha fala tem influência de outros povos que moldam a maneira como instintivamente, como por reflexo eu acabo falando. E eu vou me envergonhar de dizer eu preciso fazer? Não, porque se você tem um estado inteiro falando assim, é porque tá certo. Pode não estar certo para a vida corporativa, para a selva corporativa, onde as pessoas vão te jogar pelo seu sotaque, porque elas são burras. Mas o que a gente fala aqui na nossa seita e no nosso canal? Que quando você vai entrar na vida corporativa, você precisa aprender um idioma diferente, você precisa entrar lá e saber como as pessoas falam lá e saber que palavras têm valor simbólico, que palavras têm força, e você aprende essa nova forma de se falar, que não tem nada a ver com quando você volta para a comunidade para falar com seus vizinhos. Você não vai pegar a linguagem, a terminologia da selva corporativa e levar para a comunidade onde você mora, porque não é desse jeito que as coisas funcionam. Você vai falar diferentes idiomas, diferentes linguagens em diferentes lugares. Se essa mulher, eu não assisto esse programa e eu não conheço nada da vida dessa mulher e eu não sei qual personagem ela está adotando para jogar o jogo, isso não me interessa. Se essa mulher for uma fiscal de erro de português e ficar corrigindo todo mundo o tempo inteiro, ela é uma arrombada. Por quê? Porque as pessoas falam do jeito que elas falam e ela não tá aí para ensinar o português da norma culta para ninguém. Ela tá aí para jogar um jogo, então ela não tem que ficar corrigindo todo mundo. Mas quando uma mulher fala a tolerar, você vê que ela dá uma parada e ela pensa, e ela fica sem graça e ela decide não corrigir. Só que ela volta e repete. E ela repete e se forma um silêncio em torno daquilo, e esse silêncio é extremamente desconfortável, principalmente sabendo que isso daí está sendo transmitido para todo mundo.
E quando eu falo que você tem que prestar atenção na intencionalidade das pessoas, é porque essa mão aqui, para mim, faz toda a diferença. Quando a menina fala a tolerar, Você quando ela tolera, sim? levanta e fala toleram, e você vê que ela não pega o microfone para falar para todo mundo, nossa, como você é burra. Como que é? Como que você falou? Como que pronuncia? Como que é suportar uma pessoa? Não foi com o intuito de humilhar, não foi com o intuito de diminuir, e foi uma maneira de tirar ela da situação em que ela estava perante o olhar de julgamento dos outros, que poderia ficar muito pior. Então ela poderia ganhar um apelido ali por causa desse negócio. Só que quando ela coloca a mão, isso me mostra muito a intencionalidade de um professor. E não tô puxando saco pra ela, não tô torcendo pra ninguém, eu não assisto, eu só vi esse vídeo aqui mesmo. E ela coloca a mão e fala assim, é tolerar. Ah, mas ela fez pro Brasil inteiro escutar. Eu não acho, tudo bem, todo mundo tá jogando um jogo ali, mas ali, naquela situação, eu tentaria confortar a pessoa e dizer, tá tudo bem. Só toma cuidado, porque determinados comportamentos eles podem se voltar contra você e te estigmatizar. E se você não quiser falar do jeito que eu tô dizendo pra você falar, também não precisa. Mas esse comportamento Toleram. aqui, Isso é onde você é amado, onde você toleram e depois ela simplesmente deixa morrer aquilo, é um comportamento que, sob uma situação muito difícil em que ela foi colocada, tem uma justificativa de boa intencionalidade. Você tá vendo que só quem sabe que se o comportamento dela foi legal ou não, é essa menina aqui e ela? Porque depois de dito isso, você não pode analisar a interação de dois seres humanos por um recorte de um minuto. Você tem que pegar todo o contexto em que essa conversa estava acontecendo, analisar toda a conversa, ver qual que era a relação das duas, ver se já tinha uma amizade, ver se já tinha intimidade, ver se já tinha espaço para esse tipo de ensinamento e ver o que aconteceu depois dessa conversa para você começar a querer julgar a coisa para você e não para falar na internet que fulano é arrombado e que não é, sem nem assistir o programa. A gente só faz isso aqui porque a gente é uma seita. O que que a gente faz numa seita? A gente se sente superior e se mete na vida dos outros, porque a gente fala que o nosso jeito de viver é melhor. Por quê? Porque somos a seita que dói menos. Uma marcha de Murloc que acha que sabe o que é viver e o que está certo na vida. Então, imagina que você está com tendo virado à noite assistindo um canal que tá fazendo com que você sinta raiva de um monte de gente brigando com todo mundo. Aí você acorda justamente num dia em que a Shiri Meirazade te corrige no português e a outra vai te dar um pedaço de pizza. Aí você, com tanto ódio da sociedade, começa a dar porrada em todo mundo e fala: vocês são um bando de pé da puta. Vocês só agem desse jeito porque eu sou pobre. E é porque eu. E no fim você acaba fechando portas para uma pessoa que quis te melhorar como pessoa, te dando ensinamento, e aprender dói. Aprender dói. Eu falar uma frase em chinês me esforçando horrores e o cara fala tá tudo errado, dá pra entender o que você tá falando. Isso dói. Só que aí você tenta de novo e tenta outra vez. E essa pessoa que tá te ensinando, sendo paga, ela já tá fazendo um trabalho maravilhoso, de graça, então. A pessoa te ensinando um negócio de graça, velho. Você fala tolerar, a pessoa vem, coloca a mão em você e fala, é tolerar essa palavra. Né? A pessoa te ensinou de graça, ela te transformou numa pessoa melhor e mais preparada para essa selva, para a desgraça que é esse mundo. Essa pessoa te deu ferramentas para você sobreviver melhor nesse mundo e a outra foi lá porque gosta de você, te deu um pedaço de pizza. Aí você vai falar, vai tomar no cu, você é burguesa. Não quero essa merda, eu tenho dignidade. Você tá dando tiro naquilo que você projeta da sociedade inteira em cima da pessoa que te queria bem até ontem, né? Porque agora ela não vai querer bem pra você nunca mais. O que vale é a intenção. Está no livro de Murloco. Não lembro que pedaço, mas tá, acredita em mim. É que você não entende o que ele fala e você não entende quando você lê o livro. Mas o livro tá comigo, eu sei que tá escrito lá e acredita em mim, é isso. O que vale é a intenção das pessoas e você não tem que ficar tentando corrigir a sociedade quando você conversa com alguém. Você tem que entrar no universo que ela habita
levar toda a sua bagagem e ver que imagem vocês projetam juntos. Porque a imagem que vocês vão ter vai ser somente de vocês. Projete a melhor imagem possível com essa pessoa. E quanto melhor você estiver, quanto mais limpo você estiver, e limpo, veja bem, não é só com amor, não. É com amor e com ódio. Você precisa dos dois. Não, não vai iludido achando que você ama todo mundo, porque você tá sendo muito naive, inocente. Você tem que levar tudo que você tem, todo esse amor e todo esse ódio, e projetar a imagem mais bonita, mais limpa, mais transparente, mais produtiva que você puder com essa pessoa. Aí, quando você vê a pessoa, você se mostra ainda mais prestativo, você se mostra ainda mais preocupado, você se mostra ainda mais solícito, por quê? Porque talvez venha pizza com coquinha da próxima vez, porque você merece esmola, não porque a pessoa gosta de você. Fixe nisso, fixe nisso. Será? Será? Será?